Olá, estudante, tudo bem? Vamos para a nossa segunda semana, primeira aula da terceira quinzena. Nós vamos falar agora, vamos mudar o quadro agora, nós vamos se aprofundar na química, né? Agora nós vamos falar sobre termoquímica. Tem muitos assuntos dentro de uma solução química e nós vamos durante o ano falar sobre cada um delas, tá? São muitas ferramentas de química e muitos cálculos. Só que nessa questão da termoquímica, eu quero passar essa aula para você teórica, para você ter uma noção do que é a termoquímica, o que envolve a termoquímica. E aí você vai acompanhando essa aula e na sessão, eu vou ter uma aula somente de exercícios, né? Essa parte aqui é somente a teórica, para você ter uma noção, uma introdução, para você conhecer um pouco como é que funciona a termoquímica, né? Ok? Vamos lá para a nossa aula. Muito bem, nós estamos agora na segunda semana, né? Na aula primeira da segunda semana da terceira quinzena. Então, o assunto agora será diferente, né? Nós vamos agora se aprofundar na química, tá? E nós vou dar algumas informações teóricas sobre a termoquímica, tá? Nós vamos agora mudar a nossa conversa e aprofundar mais, né? A introdução à termoquímica, que é necessário antes de você chegar nos cálculos, e vários cálculos da termoquímica, é preciso você ter uma orientação do que se trata, né? Então vamos lá. A termoquímica é o estudo do calor envolvido nas reações químicas. A termoquímica é a área que estuda as situações em que reações químicas e fenômenos físicos ocorrem com a absorção ou liberação de energia na forma de calor. Observe, absorção e liberação de energia. Isso você já estudou né, em alguns anos aí atrás nas séries, né? Então a termoquímica é o ramo da física que estuda reações químicas e os processos físicos que envolvem troca de calor. E essas reações e processos são extremamente importantes para a vida de um planeta e também são muito frequentes no cotidiano. Na termoquímica, os processos e reações que ocorrem com liberação de calor e, consequentemente, aumento da temperatura da vizinhança são chamados de exotérmico. Observe, o processo que libera, é chamado de exotérmico. Se a gente for olhar aí, o prefixo exo significa para fora. Então, se está para fora, você está liberando, né? Você lembrar isso aí, tá? Você está liberando, né, calor, tá? Ok? Uma reação química bastante comum e importante, que é um exemplo de reação exotérmica, é a combustão. Na imagem a seguir, por exemplo, temos uma fogueira que libera grande quantidade de energia na forma de luz e calor. Esse calor liberado nas reações de combustão pode ser aproveitado para cozinhar alimentos e gerar aquecimentos e outros tipos de energia, como a elétrica e a mecânica. A combustão da gasolina, por exemplo, faz um carro andar. E a combustão do carvão ou de outros combustíveis gera eletricidades para a indústria, certo? Isso é um exemplo de exotérmico, né? Outro exemplo aqui, do processo físico que é exotérmico, é a condensação. Você já reparou que se deixarmos uma garrafa de refrigerante gelado por um tempo em cima de uma mesa, serão formadas algumas gotas de água do lado de fora da garrafa. Esse processo é conhecido como condensação, que nada mais é do que a passagem do estado de vapor da água, que está presente no ar, para o estado líquido. Isso acontece porque, ao entrar em contato com a superfície da garrafa, que está a menor temperatura, a umidade do ar perde calor e assim volta para o estado líquido. Tá? É um exemplo de processo exotérmico, tá? Bom, a solidificação, isto é, a passagem do estado líquido para o estado sólido, também é um processo exotérmico, pois ocorre perda de calor. Esse é o caso da água que vira gelo, né? A gente tem um gelo aí, você sabe que a água, quando vira gelo, ele sofre esse processo, né? Por outro lado, os processos químicos físicos que ocorrem com absorção, agora nós estamos falando de uma outra, são duas, né? Absorção de calor e diminuição da temperatura das vizinhanças são chamados de endotérmico. Endotérmico, quando você vê o prefixo endo, significa para dentro.
Para você não se confundir, quando você olha o prefixo endo, está dizendo está entrando, tá? Então está para dentro. Então esse endotérmico, ele está absorvendo calor, certo? É muito fácil você distinguir pelo prefixo exotérmico. Exotérmico para fora e endo para dentro, tá? Um exemplo da reação endotérmica muito importante é a fotossíntese. Isto é a reação entre os gases carbônicos do ar e a água para a produção de moléculas orgânicas, como a glicose e o gás oxigênio. Mas para que essa reação ocorra, a energia solar faz necessário. Através da energia solar acontece a fotossíntese, tá? E isso é um exemplo de um processo endotérmico, né? Porque a planta está absorvendo calor, certo? Um fenômeno físico que ocorre com a absorção de calor é a evaporação, né? Passagem do estado líquido para o vapor, como acontece com as roupas lavadas que colocamos para secar no varal. A água passa para um estado de vapor porque recebeu energia solar, ok? Então é mais outro exemplo. A energia em forma de calor que é liberada ou absorvida é uma reação química e é denominada na termoquímica de variação da entalpia, que é simbolizado por ΔH. Certo? Isso é importante você saber que o nosso próximo assunto vai ser sobre isso, a entalpia. A entalpia designa o conteúdo de energia que cada substância tem, que está acontecendo naquele processo. Visto que não se conhece até hoje uma maneira experimental de determinar o valor da entalpia, normalmente se trabalha com a variação da entalpia, a variação nas reações e nas mudanças de estado físico, que é dada pela diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes. Tá aí o ΔH, o H dos produtos e menos o H dos reagentes, que é essa transformação que nós estamos vendo aí desde o início, soluto, solvente e solução. Nós vamos mudar agora essa imagem, né? Agora será produtos e reagentes, que eu vou explicar melhor na próxima aula, tá bom?